Por exemplo, vamos supor que o patrimônio seja ali de 10 milhões de reais. Faleceu o seu João, ficou a esposa dele ali, a dona Maria ainda tá firme e forte. Faz uma interpretação errada, não, 10 milhões, não, 5 é dela, então o inventário aqui vai ser de 5 e deixa os outros 5 para trás, aí já faz o cálculo todo errado e, enfim, tem muito problema também nisso de não saber até ou só traz os bens sem saber a origem dos bens, isso aí também pode gerar algum problema, o juiz pode falar, cancela tudo isso aqui, tá tudo errado, Sim. volta. Então, esse já é um problema invisível. Eu costumo colocar como tem problemas que são invisíveis, tem problemas que são escancarados. O que que os advogados que não têm conhecimento, o que que eles acham que é o problema deles? É calcular o ITCD, é fazer cessão de direitos hereditários, é vender bem inventário. Eles acham que esse é o problema. Então, tem uma demanda muito grande de situações que eles estão preocupados em como resolver isso. Só que tem o problema invisível, que é isso que você acabou de falar. Quando o advogado ele não tem base para poder atuar, ele não consegue nem fazer o cálculo daquilo que a gente chama que é o monte partível, que é o que vai ser inventariado entre os herdeiros, que inclusive é tão importante para os herdeiros quanto para o advogado. Porque se ele não sabe fazer esse cálculo, ele não sabe nem precificar os honorários. É como você falou, às vezes a pessoa entra lá e fala, o falecido deixou um patrimônio de 10 milhões de reais. Aí, só deixou uma esposa e o filho. Aí, o filho me procurou. Aí eu vou cobrar, 10 milhões, se dividir entre a esposa e o filho, dá 5 milhões para cada um. Se eu cobrar 10%, eu vou ganhar 500 mil reais. Aí fala, não, mas 500 mil, o cliente não vai aceitar. Eu vou cobrar 5%, que dá 250 mil reais, é mais do que eu já ganhei na minha vida toda. Maravilha, só que se ele não fez o cálculo correto, pode ser que depois que ele pegou, já fez o contrato de honorários, ele descubra que daqueles 10 milhões, tinha 5 milhões em dívidas. Que daqueles 10 milhões, 50% era ameação da esposa, que não vai ser jogado para o inventário, que, portanto, o honorário dele não vai recair sobre aquilo dali. Pode ser que ele descubra depois, porque ele não perguntou para o cliente, que tinha um filho não reconhecido que a família sabia, mas que estava tentando esconder. Que agora a herança não vai ser dividida entre dois, vai ser dividida entre três. Portanto, o quinhão vai reduzir, os honorários dele também vai reduzir. Então, assim, é um erro básico, que é você saber perguntar para o cliente, saber analisar a documentação, para você conhecer efetivamente qual é o patrimônio que de fato está apto a ser transferido para os herdeiros, e que quando o advogado quer se aventurar em inventários, ele não faz isso, ele cai na conversa do cliente. E o cliente, muitas vezes, nem ele sabe a realidade da situação patrimonial do falecido. Sim. E aí o nosso trabalho é apurar, é exigir documentos, é fazer diligências para identificar. Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joia, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!